Olá, turma. Aqui é o professor Roque Anderson. Bem-vindos a mais uma aula resumo de produção de jogos. E hoje veremos o boss. Para fazer o boss, a gente já tinha o joguinho R-Type aqui, mais ou menos configurado. Temos alguns grupos de inimigos. Então, só testando aqui. Já funciona o tiro, já funciona habilitar os inimigos a partir de uma certa proximidade. Então, o que a gente vai fazer agora é o boss. Vou desabilitar esses inimigos aqui para construir o boss próximo aqui ao personagem, para não ter que rodar até o final do jogo. Vou colocar na visão 2D. Eu já tenho um boss preparado aqui, sem nenhum script. Nele, então, temos um objeto vazio. Esse objeto vazio tem uma posição no espaço e um colisor. Esse colisor é o colisor do corpo principal. Então já vou até ajustar ele aqui, que seria esse bloco grande aqui no meio. O nosso boss, ele tem um box. Deixa eu até tirar esse colisor aqui, porque a gente já tem um colisor do lado de fora. A gente tem... já estou usando alguns scripts aqui, eu vou explicar como é que eu setei, que são scripts que a gente já tinha criado na aula anterior. A gente tem a arma, então são 4 armas aqui que o nosso boss tem. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, questão de configurações. O buddy, ele tem o script do inimigo, lembrando, o script do inimigo guarda a quantidade de vidas, e tem uma referência para o componente que vai piscar. Ele pega esse componente que pisca e, se caso ele colidir com a bala do player, ele vai destruir a bala do player, vai decrementar o número de vidas que ele tem e vai chamar o método de piscar. Se vida for menor do que 0, então ele chama o componente explosion, que faz a explosão. Esse componente aqui que instancia a explosão e destrói o nosso componente. O método blink, a gente já viu isso na aula passada, ele passa por todos os componentes internos que piscam. Então, no caso aqui, eu só tenho um componente, ele vai pegar esse material aqui e vai piscar. Então, mostrando agora, já vimos o inimigo, mostramos o blink agora. O blink, o que ele faz? Ele vai ter uma variável booleana, se ele está piscando ou não. Ele pega o material do objeto, aqui no start, e pega a cor atual do objeto, que no caso aqui é um azulzinho. Quando ele recebe uma colisão, ele chama esse método hit. Então, esse método hit ele vai habilitar a variável booleana blinking. E se essa variável blink estiver habilitada, ele vai definir um valor aqui, um valor de ponto flutuante, baseado numa função matemática de ping-pong. Então, essa função ping-pong ela fica alternando entre 0 e 1. Baseado no tempo. No caso, eu coloquei 5 vezes o tempo para ele piscar um pouquinho mais rápido. Ele usa a função de lerp. Lerp, lembrando, é uma função que vai interpolar entre 2 valores. Então, ele vai interpolar entre a cor original do objeto, que a gente pegou aqui, e a cor que a gente definiu para quando ele estiver piscando, que no caso aqui o padrão é preto. Então, ele vai piscar entre azul e preto, azul e preto, azul e preto. E quem vai controlar isso? A variável t, que fica indo e voltando de 0 a 1. Então, quando o valor é 0, ele usa a cor padrão. Quando o valor é 1, ele usa a cor preta. A função hit, além de habilitar o valor true, ele invoca, depois de 2 segundos, a função stop blinking, que atribui falso para um blink, para ele parar de piscar, e vai depois atribuir ao material a cor padrão dele.
Então, para não correr o risco dele parar de piscar quando ele estiver preto ou estiver no meio do caminho, para não ficar com a cor estranha. Então, a gente já tinha visto isso. O próximo método é o Explosion. Próxima classe. Lá dentro só tem referência para o prefab de explosão. E se esse prefab for diferente de vazio, ele instancia o prefab na posição adequada. Então, também sem nenhum segredo. Então, reparem que eu separei a lógica de cada componente e eu posso colocar mais de uma lógica no mesmo objeto, né? Então, isso aqui no objeto que é destruível, né? Vamos dizer assim. Agora, o objeto, esse também é um objeto que é possível destruir, então ele também tem o enemy para controlar a energia, ele também tem o explosion para poder controlar a explosão, e ele também tem o método blinking, que está aqui dentro, para controlar se ele pisca. Tá, só que ele também é uma arma, então a gente vai usar aquele método spawner. O método spawner, a gente fez ele bem genérico, né? Então ele spawna qualquer coisa depois de um determinado tempo e toca um áudio quando ele spawna. No start, ele verifica se o enable está habilitado. Se tiver, ele chama o start spawner. O start spawner é uma corotina, né? No caso um invoke aqui. O invoke que vai ficar repetidas vezes chamando a função de spawn. Então, no caso aqui, a gente define o tempo que ele vai spawnar. Esse primeiro valor aqui é um delay, né? No caso, eu não vou esperar nada. E aí ele começa a spawnar o objeto. Então, ele chama essa função de spawn, que vai instanciar este objeto na posição desse GameObject, que tem um script, e vai tocar um som, se tiver um som atribuído a ele. Então, isso serve para uma arma, né? Então, ele pode spawnar um determinado objeto, que no caso é o tiro, de tempos em tempos, para poder fazer um tiro automático, e roda um som de tiro. Então, ok. Também não tem nada de novo. Então, só mostrando aqui, se a gente colocar Enable on Play, ele vai começar a atirar automaticamente. Ok. Então, o que a gente vai fazer agora é a lógica do boss. Quer dizer, fazer ele mudar de comportamento e ter uma certa, vamos dizer assim, inteligência. Então, criar um script aqui para o boss. A primeira coisa que a gente deve definir são os estados dele. Para isso eu vou criar um enum, public, enum, states. Os estados que eu vou definir são idle, quando ele estiver parado, idle shoot, quando ele estiver parado e atirando, walk, quando ele estiver só andando, walk, shoot, para andar e atirar. E vou colocar um estado ataque aqui para ele fazer um ataque especial. Aliás, vou colocar aqui rotate para ele só rotacionar e shoot rotate.
para ele rotacionar e atirar. Então, eu posso colocar quantos estados eu quiser, programar lógicas específicas para cada estado. Tá. Isso aqui é um tipo de variável, não uma variável. Então, agora eu vou criar a variável que é desse tipo. Então, a gente coloca assim, a gente coloca o tipo da variável e o nome da variável. No caso, o tipo é o state e a variável chama state. Então, agora eu posso colocar state recebe states.idle, por exemplo. Então, estou definindo aqui um valor, no caso, seria o valor idle para a variável state. Então, ele estaria no estado de parado a princípio. Aqui agora eu vou definir a mudança de estado. Vou colocar aqui um método change state. O change state ele vai alterar o estado atual para um estado aleatório ou um estado em sequência, e aí fica à vontade, né, de vocês aí de pensar como que ele vai funcionar. Eu posso fazer o seguinte, vou colocar aqui que state recebe um valor aleatório. No caso eu vou acrescentar um valor. Então, se eu fizesse assim, mais state, isso aqui já faria o nosso valor acrescentar mais um. E observem que eu estou usando não assim como a gente sempre utiliza. Eu estou usando o mais antes. O mais antes, ele acrescenta primeiro para depois fazer a atribuição. Se eu tivesse colocado mais depois, ele atribuiria primeiro e depois passaria para o próximo. Então, nesse caso, se eu estiver no estado de idle, o mais passa para o idle should. Se eu passar mais de novo, ele vai para o walk e assim por diante. Só que, se eu colocar um mais nesse estado, ele vai ultrapassar esse valor. Na verdade, esses estados dentro de um enum são valores 0, 1, 2, 3, 4, então eu posso processar eles como se fosse um valor inteiro. Para garantir que isso aqui funcione, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma conta como se isso aqui fosse um valor inteiro. Eu vou transformar isso em inteiro, então agora eu transformei esse estado num valor inteiro e vou fazer uma conta que vai, deixa eu colocar entre parênteses aqui, pegar o resto da divisão desses estados. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Então eu vou fazer o resto da divisão por 6. Isso garante que quando for 7, resto da divisão de 7 por 6, sobra 1. Então ele volta no primeiro estado. E agora eu converto de novo esse valor que eu transformei de inteiro para estado. Então, isso aqui pega meu estado e transforma em inteiro. Isso aqui faz a conta no meu estado, por isso tem esse parêntese aqui do lado de fora. E agora eu pego isso tudo aqui e volto a transformar em estado. Isso garante, então, que eu tenho debug.log os meus estados dentro do meu limite ali de estados. Ok, então agora eu vou fazer isso aqui, chamar uma mudança de estado depois de um tempo. Vou usar aquele método invoke, repeat, change state a cada, vou colocar delay nenhum e vou colocar aqui a cada 2 segundos. Posso até já definir isso aqui, né? Um public float delay. Então, quanto tempo que ele vai demorar para chamar o próximo estado. E ótimo, e toda vez que ele chamar um próximo estado, ele vai me mostrar qual estado que ele está. Vamos ver se isso funciona.
A princípio eu vou desabilitar aqui as guns, colocar esse script aqui no boss. Então, meu estado atual é idle, vou colocar que a cada 2 segundos ele muda de estado. Idle shot, walk, a gente consegue ver a mudança aqui também. Rotate, shot. Então, o nosso boss vai mudando de estado e ele volta de novo no primeiro estado. Né? Ele voltou aqui no estado de idle, voltou de novo ao estado de idle. Ok, nossa atribuição circular funciona. Então, agora eu preciso programar cada um desses estados. Então, vou criar um método para cada uma delas. Vou colocar um método aqui, void idle. Void idle shoot, void walk, void walk shoot, void rotate, void rotate shoot. Muito bem, tenho todos os estados aqui que eu preciso. No meu update, eu faço o seguinte, switch, se o meu estado, caso ele for idle, ele chama o método idle, break. Caso meu estado seja idle shoot, chama o idle shoot, break. Caso meu estado seja walk, ele chama o método walk. Caso meu estado seja walk shoot, chama o método walk shoot. Caso o estado seja rotate, ele chama o método rotate. E por fim, caso o estado seja rotate, shoot rotate, ele chama o rotate shoot. Ok. Então tem todos os meus estados aqui. Só que ele vai ficar entrando nisso aqui a todo update, a todo momento. Então vou fazer um esqueminha aqui para ele não entrar a todo momento. Vou criar aqui current state. Então, se o meu current state for diferente do estado que eu atribuí, então para verificar se o estado mudou. Se ele for diferente, então ele entra e verifica qual é o estado que eu estou usando. E aí, já que ele era diferente, ele atribui o estado atual. Então, o que acontece? Vamos supor que eu troquei o estado para walk. E eu estava no estado de idle. Então, é diferente. Então, ele vem aqui, chama o estado de walk
e fala que o meu estado corrente agora é o walk. E aí ele não vai entrar porque o corrente agora é o walk e o state também é o walk, então eles não são diferentes. Se eu mudar o estado para rotate, então aqui está o walk e aqui está rotate, são diferentes, ele entra e iguala os dois. Então sai, então agora enquanto eu não mudar de estado, ele não volta a entrar aqui. Então isso poupa processamento e dor de cabeça. Eu ainda vou colocar que se tiver no estado de walk, não, vou colocar duas variáveis aqui para isso. Então isso aqui já vai garantir que eu chame todos os métodos corretamente. Então posso colocar um debug aqui, log idle call. Acho que escrevi idle errado. Ok. Então, só para ver que o método está sendo chamado, olha, estou chamando aqui. Então, já tenho o current state e tenho o state, né? No caso, eu não preciso colocar os dois, mas aí a gente vai ver que está diferente e está igualando. Vou colocar aqui o estado atual é o rotate e o corrente é idle. Está mostrando estado e de repente... Opa, eu bati nele. Deixa eu tirar o target aqui para ficar andando, que ele não força o player a andar. Observem que os dois estados agora vão mudando toda vez que o estado muda. E o idle chama o idle call, né? A chamada que eu coloquei aqui. Beleza, isso aqui foi só um teste, mas isso poderia funcionar para todos os métodos aqui. Muito bem, então agora eu vou fazer o boss andar. Para ele andar, eu vou chamar um método aqui, vou criar um método que tem tudo a ver com os estados, vou criar aqui um método chamado move. O move vai fazer o seguinte, ele vai vector 3, criar uma direção, ele vai se mover para a direção de um determinado ponto. Então, deixa eu criar esse ponto aqui. Eu vou usar um sistema de waypoints. Então, já vou fazer o waypoint também para poder resolver esse problema. Vou criar um scriptzinho aqui bem simplesinho. Chamar ele de waypoint. E esse script mágico que faz ele andar em qualquer direção, aleatoriamente, ou em qualquer ponto que vocês queiram do cenário, simplesmente vai ter o seguinte: public waypoint. Acho que eu já tinha um waypoint ali. Deixa eu apagar ele para não causar confusão. Então, esse script é muito poderoso, mas ele é super simples. Ele só faz o seguinte: public waypoint next. Cada waypoint, então, ele tem uma referência para o próximo waypoint. Eu já expliquei isso lá na aula, então vou só utilizar nesse vídeo. Então, coloco aqui public waypoint point.
Então ele vai na direção desse waypoint. Então para fazer isso, eu vou pegar meu point.gameObject.transform.position menos meu transform.position. Então pronto, tem um vetor que aponta na direção desse objeto. Vou perguntar aqui se o dir, né, direção aqui, que é um vetor, magnitude, for maior do que 0.2, então ele vai andar. Transform.position para direção, ponto normalizar, para ele não aumentar a velocidade, vezes speed, vezes time.deltaTime. Não tem a variável speed, deixa eu aproveitar e criá-la aqui. Public float speed, colocar uns 8, fica mais difícil. Caso contrário, caso ele tenha chegado perto do ponto, então o nosso point vai receber o point.next, que é aquele próximo ponto que a gente tem como referência aqui nos pontos. Então, um ponto é ligado a outro. Quando ele chega muito próximo, ele vai então não para o ponto que ele chegou, mas para o ponto que o ponto aponta para ele, ou seja, para o próximo ponto de encontro. Muito bem, então esse é o método move. Então vou colocar aqui vou colocar um booleano. Então isso aqui não precisa ser público. Delay precisa, speed precisa. Então vou colocar agora um booleano isMove, ou moving. Então, se ele estiver movendo, if moving, ele vai chamar o método move. E como é que eu controlo se ele está move ou não está move, né? Se ele está se movendo ou não? Eu vou atribuir isso aqui, walk, move, igual a true. Se ele estiver em idle, moving, é igual a false. Se ele tiver idle shot, o moving é igual a false. Se ele tiver walking shoot, o moving é igual a true. Se ele tiver rotating, o moving é igual a false. Ele só está rotacionando. Se ele está rotacionando e atirando, moving igual a false. Ah, lembrei aqui o ataque é que ele faz tudo. Então, moving é igual a true. Vou criar mais um estado aqui. Então, agora são 7 estados. Então, muito bem. Criar agora um estado para rotacionar o objeto. Bool. Opa. No start aqui, deixa eu colocar um moving igual a false. Ah, não precisa ser no start. Pode ser aqui direto. False e false. Ok. Se ele tiver rotating, eu vou criar um método aqui, rotate. Do rotate.
Rotate vai ser bem simples, vai ser um transform.rotate 0, 0, 30 graus vezes time.delta time. Ok, essa velocidade de rotação também a gente pode colocar ela lá como atribuindo, né? Então, se ele tiver atribuído como rotation, ele vai chamar o método rotation. Se tiver idle, o rotation é false. Se ele tiver idle shot, ele false, walk false, walk shoot false, rotate true, rotate shot true e ataque true. Ok. Vamos ver se já funciona. Não vai funcionar porque eu não defini meus objetos de waypoint. Então, vou criar um objeto aqui, vou chamar ele de point, ou de waypoint mesmo, waypoint. Vou colocar um ícone aqui para ele. Vou copiar, aliás, vou colocar o script de uma vez. Vou copiar e colar. Copiar e colar. Copiar e colar. Vou tirar o player da minha cena, só para a gente focar no boss. Esse meu Cine Machine aqui. Vou colocar o boss no Cine Machine. Muito bem. Então, agora, aqui no waypoint, a gente tem que passar qual que é o primeiro ponto. Então, ele vai caminhar para o primeiro ponto. Só que o primeiro ponto tem uma referência para o segundo ponto. O segundo ponto tem uma referência para o terceiro. O terceiro tem uma referência para o quarto. E o quarto tem uma referência para o primeiro. Ou seja, ele vai andar em círculos quando ele estiver andando. Vai passar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E isso não tem limite. Repara que ele já mudou de estado para rotate. Ataque, ele faz tudo, ele rotaciona e atira. Idle, walk, rotate. Muito bem, ele está mudando de estado. Só está faltando atirar. Então, vamos fazer ele poder atirar aqui agora. Então, a gente tem aqui os spawners que estão desativados, né? A gente tem que chamar o método, esse método aqui, startSpawn, para ele começar. E lembrando que ele tem que usar o stopSpawn para ele poder parar. Então, eu vou criar aqui uma listinha de spawns. Public spawner vai ser uma lista. Criar um método para isso também. Fizemos um método para rotacionar, para andar. Então, vou colocar aqui start shoot void stop shoot. For each. Para cada spawner S in guns s.startSpawner.
preciso passar um tempo aqui, né? Vamos colocar que são 2 segundos. Isso aqui também a gente pode configurar, né, uma variável. E para ele parar, tem o método stop spawner, que eu não preciso passar tempo algum. Opa, na verdade eu tenho que copiar isso tudo. Devo garantir que essa lista, o S não seja vazio. Então, vou colocar se o S for diferente de nu, para evitar qualquer erro. Então, se ele for diferente de nu, ele chama o método lá dentro. Porque se for nu, então, né, se for vazio, ele não chamaria. E aqui no start é stop. E aqui não precisa do tempo. Muito bem. Então, quando ele está em idle, stop, shoot, idle shoot, ele dá um start, start shoot, walk, stop, walk shoot, start, rotate, stop, start e ataque e start. Muito bem. Não funcionou porque não temos a lista de guns. Então, eu vou passar todas guns aqui, A1, A2, a terceira e a quarta. Só roda. Muito bem. Então, agora, para ficar mais interessante, seria legal que esses waypoints eles fossem aleatórios. Então, vou colocar aqui waypoints. Vou mover todos esses waypoints para dentro desse GameObject vazio. Ele está centralizado, ok? Então, vou criar um script para randomizar esses waypoints. Vou chamar de random position. Já tem um random position aqui, deixa eu apagar ele. Isso vale para qualquer coisa, então vou fazer bem genérico. Public GameObjects. Criar uma lista de GameObjects, chamar de objetos mesmo, OBJs. Vou colocar um vector 3 aqui para definir o limite. New vector 3. Vamos supor que o limite seja 9 em x e assim. Ok. No start desse método, eu vou chamar o método public void randomize. Vou criar um método que vai randomizar isso. E eu vou chamar esse método randomize quando ele iniciar. Tá, o que o randomize vai fazer? Ele vai de novo usar o for each GameObject O que esteja na lista de objetos. Então, esse O agora é um dos objetos que está na lista. Então, vou fazer um float x
random.range, escolher um valor entre -1 e 1, aleatório. Estou colocando o f porque é um valor float, então entre 0 e 1 positivo. Um y, mesma coisa, entre 0 e 1. E o vector 3, que vai definir essa posição, vai ser o pos limite vezes, não, new vector 3, limite em x vezes x. Então, se o limite em x foi 9, então vai ser 9 vezes um valor entre 0 e 1. Se for -1, vai ser -9. Se for 1, vai ser 9. Se for 0, vai ser 0. Se for meio, né? Então, assim, cada valor ele vai variar entre -9 e 9, justamente o que a gente está fazendo aqui. O y, mesma coisa, então limites, ponto y vezes y. Se eu quisesse generar isso para z também, era só colocar um random para z. No nosso caso é 2D, então não precisa. E agora eu pego o meu objeto, o.transform.position, recebe a posição. Então isso vai acontecer toda vez que eu quiser randomizar essa posição. Eu posso fazer isso até mesmo com o BOS ou mesmo depois de algum tempo, né? Eu posso definir aqui um tempo qualquer para ele chamar esse randomize aqui. Vou fazer isso aqui dentro. Deixa eu colocar aqui o invoke. Public float time. Então ele vai chamar randomize com 0 e com tempo. Então não preciso mais dessa função aqui. Muito bem, então de tempos em tempos ele vai randomizar as posições. Colocar o script random position. Isso vale para qualquer coisa, tá? Então a gente pode criar listas aqui de objetos, de itens coletáveis que mudam de posição, de inimigos que mudam de posição, ou qualquer outra coisa. Vou colocar aqui que de 4 em 4 segundos ele muda de posição. Diminuir o volume aqui, está bem alto. Lembrem-se que é sempre importante a gente fazer isso aqui com o mixer, porque aí eu não preciso mudar de cada objeto. E agora já está divertido, já dá para colocar o player aqui na jogada. Voltar o nosso player para o Cine Machine e já podemos testar. Ok. Acho que eu não coloquei o explosion aqui. Coloquei 20. Que a gente pode definir, né, um life para cada uma. Então é isso. Acho que está legal. Podem colocar o boss aqui no objeto, né, nesse game object que habilita com a proximidade do player, coloque isso lá no final da fase e vocês têm então, né, o funcionamento de diversos tipos, né, de oponentes e mais o boss.
Lembrar também de esse objeto aqui, colocar aquele script de movimento linear quando ele ativar, porque o nosso target está se movendo com velocidade de 2 na direção de 1. Então, com velocidade de 2 na direção de 1, porque quando a gente ativar o target e ele se mover, os waypoints têm que se mover também. Garante que meu inimigo, quando ele anda, ele caminha em direção ao player. Vamos colocar ele um pouquinho mais na frente. Cadê? Waypoints. Tem uma coisa que random position tem que pegar a posição atual mais isso aqui. Então, transforme ponto position mais isso. Ou melhor, aqui. Ou melhor ainda, aqui. Agora sim, porque ele está sempre spawnando, né? Sempre definindo lá a partir do 0. Agora sim ele caminha junto com o player. Muito bem. Então é isso, gente. Né? Fazer mais as telas de condição de derrota e vitória. Né? Tratar a colisão do player com o inimigo, né? O que vai acontecer, se vai perder energia ou não, se o player vai ser destruído, esse tipo de coisa. Né? E mais todas aquelas etapas que a gente coloca lá na descrição do projeto. Então, um grande abraço, é isso, até a próxima.